Olá, pessoal! Olha aqui o Tinger novamente. Então, hoje nós vamos mostrar outra igreja para vocês. É a igreja da cidade de Itapiranga, da antiga Porto Novo, né? Só que hoje, pessoal, das outras vezes a gente mostrou as igrejas de madeira. Hoje a gente vai mostrar uma igreja com outro estilo, que é o estilo neogótico, tá? Então é um estilo bem diferente do enxaimel, né, que foi usado nas igrejas de madeira, por exemplo, de São João Berchans e de São Rafael na linha IP Pop. Então, para vocês terem uma ideia o que seria esse gótico, então é mais ou menos isso. Ó. Então, de base filosófica medieval cristã, então, a eliminação das paredes e sua substituição por vitrais luminosos reforça o cerne de sua origem, uma vez que os góticos se relacionavam com Deus e, consequentemente, com a luz, visto que associam as divindades diretamente a esse resplendor. Acreditavam que quanto mais próximas as pessoas estariam da fonte de claridade primordial, maior seriam suas virtudes e sua santidade. Segundo essa filosofia, acreditavam que Deus seria a luz primordial que se processa e vai criando o mundo. A primeira iluminação depois de Deus seria Jesus Cristo, a segunda a Virgem Maria, depois os apóstolos, os santos, e se processando cada vez, mas nunca chegaria ao seu fim, uma vez que mesmo na poluição do pecado, na matéria bruta, no ofuscamento da mente, teria a presença da luz, pois seria impossível viver sem a sua presença, ou seja, sem a presença divina. É como se fosse uma escada luminosa até chegar à luz primeira, primordial, que é a luz divina. Então a gente vê toda a disposição, né, das janelas, vitrais, né, para levar a luz. Olha esse monumento que tem do lado, tá, da igreja. Esse é o adro, né? Então esse território ali que fica do lado da igreja. Padre Joanes Rick, tá? É um sacerdote muito importante na história de Itapiranga. Bom, então a primeira capela da localidade foi construída em madeira, tá? No ano de 1929, e com o crescimento do povoado e pela condição elevada à categoria de paróquia, houve a necessidade de construir um novo templo com maiores proporções. A comunidade então se mobilizou para a construção de uma nova igreja que pudesse atender a demanda de referência como núcleo urbano e também como marco para a história das comunidades locais, visto ser o centro da paróquia, que englobava as comunidades interioranas. O projeto inicial foi elaborado em 1943 por Hans Schäfer, um construtor local que dominava a técnica da edificação. Em 1946, o projeto foi finalizado e aperfeiçoado pelo padre jesuíta Valério Alberton, que tinha formação acadêmica em engenharia civil. O padre Teodoro Traz assumiu a coordenação geral da construção, bem como a mobilização da comunidade para a construção. A pedra angular é datada de 27 de abril de 1947 e a obra foi finalizada oficialmente somente no ano de 1951. A construção foi efetuada em sua maioria pelo trabalho voluntário das famílias locais. É uma igreja muito imponente e a característica principal é a verticalidade, tá? Apontando para cima, né, para Deus, procurando a luz do Criador. A arquitetura, então, na edificação se compõe de um misto de referências góticas e românicas, com traços marcantes desses dois estilos nos elementos compositivos da planta. No entanto, os elementos góticos prevalecem, tornando marcante essa referência arquitetônica como um estilo de caráter religioso.
A planta é longitudinal, formando um conjunto edificado de consideráveis proporções e volumetria. Realmente, né? Nas colunas laterais se percebe um sistema de contrafortes botarelas em 3 níveis que desempenham uma função estrutural para suportar a pressão da estrutura e, aliado a isso, desempenham uma função estética caracterizante da arquitetura gótica. Esses contrafortes dão suportes aos contraventamentos da cobertura dispostos no interior da edificação. Ao todo, são 8 contrafortes e 8 contraventamentos, que condicionam o empuxe e suportam a carga da estrutura lateral. Porque a diferença das igrejas de madeira, né, é o peso a ser suportado, no caso dessa construção, é bem maior, né? Então a estrutura tem que ser bem mais reforçada, né? Os pináculos, né? Então, mesmo não conectado com a estrutura, apresentam um artifício simbólico de arquitetura religiosa gótica. A torre cineira é encimada por um coruchel de base quadrangular e uma cruz com metal, tendo como base um triângulo isósceles. A rosácea, em formato circular, é vedada com vitrais coloridos e coincidência de luz solar proporciona um efeito interior simbólico, que na cultura religiosa, um contato com o sagrado e com a espiritualidade. É uma igreja bem grande, né? E é do centro de Itapiranga e, como sempre, nas margens do rio Uruguai. Realmente imponente, né? Então a planta é longitudinal e tem nas laterais absides que formam espaços litúrgicos que interiormente abrigam estátuas de santos da religião católica. As aberturas formadas por arcos ogivais e por vitrais coloridos fazem parte do conjunto da edificação, enquanto que a rosácea é um símbolo da arquitetura gótica. Então, assim, nesse dia também a gente não conseguiu filmar o interior da igreja, né? Não tinha nenhum evento. Então, nós vamos colocar algumas fotos ali com imagens. E é claro, né? Se for fazer a visita, seria interessante visitar o interior da igreja, né? Para ter aquela sensação, né? Mas as imagens externas já nos dão uma ideia da grandiosidade da construção, né? O altar-mor foi trazido da Igreja Matriz de Santa Cruz do Sul, sendo pago com o fornecimento de madeira para a construção de igrejas naquela paróquia. Em 2011, após uma reforma na edificação, o altar foi trocado, estando o antigo exposto no acervo do Museu Comunitário Almiro Teobaldo Miller. É uma relíquia confeccionada toda em madeira que remete à arte sacra tradicional das colônias católicas do sul do Brasil. Realmente muito linda, né? Então é a Pedro Canizo. Então essa igreja tem que fazer parte do tour de quem quiser visitar a região de Itapiranga, né? E visitar, fazer o turismo religioso, né? E visitar todas as igrejas da antiga Porto Novo. Aqui a gente está fazendo um zoom out, né? E filmando então a igreja no centro da cidade de Itapiranga, que é uma cidade muito bonita. E daqui a pouco vai aparecer o Rio Uruguai. Então, essa é uma das primeiras igrejas, né, góticas, de estilo gótico, tá? Em alvenaria, né? Que nós estamos mostrando. Tem outras que vocês vão ver que são muito lindas, com o mesmo estilo no interior, tá? Como linha Chapéu, por exemplo, né? E que nós vamos mostrar em vídeos posteriores. Muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo, por nos acompanhar. Um grande abraço do Tinguer e voltem sempre, meus amigos. Um abração.